Eu queria saber se a gente tem falado aqui no canal, né, e você é uma pessoa extremamente responsável com isso, acho que é muito legal ouvir isso de você, a tua visão, porque a gente viu que a ayahuasca ela virou meio que a baladinha espiritual do fim de semana. A galera vai lá para tomar uma ayahuasca e porque é bom e porque é legal, porque dá um barato, porque me leva para um lugar. Isso se popularizou. Hoje é fácil achar um lugar aqui em São Paulo que serve ayahuasca, muitos sem o menor preparo, sem a menor responsabilidade. Como é que é isso na Jurema? Como é que é visto isso na Jurema? De ter o vinho da Jurema, de ter esse tipo de bebida, como é que isso é encarado no meio? Então, assim como em outras bebidas sagradas, com outras bebidas sagradas, o que traz uma tristeza imensa para a gente, viu, Léo? Porque a gente sabe o quanto os sacerdotes, os dirigentes de casas, de templos de Daime, mesmo os xamãs que trabalham respeitosamente, né, seriamente com a ayahuasca, o quanto eles lutam por conta do preconceito, por conta dessa ideia, né, que foi banalizada, e a gente sabe que foi por determinados grupos, que foi por uma questão de por uma questão de por uma questão financeira, por uma questão, sabe? E aí isso se tornou banalizado, né? Então, assim, vocês sabem, eu tenho uma loja de produtos religiosos, e engraçado que há 2 aulas atrás do nosso curso de Jurema, foi uma discussão exatamente sobre isso, porque eu falei, gente, um belo dia eu estou lá na loja, um dia comum, me entra um rapaz e falou assim, eu soube que aqui, porque eu consagro o Jurema, né? Eu não sou iniciadora nem nada, eu participo no ano, uma vez por ano, né? Eu consagro a ayahuasca num grupo sério, com pessoas sérias, enfim. Foi um acordo que eu fiz. Lembram quando eu falei que eu era intolerante, né? Então, levei uma peia, né, da bebida sagrada, e naquele momento, depois que eu levei a peia, eu falei, nossa, eu tenho que reverter isso. E aí eu me coloquei dessa forma. Uma vez por ano eu vou lá e consagro. Então, e eu não sei, e muitas vezes essa consagração é feita por uma pessoa do nosso grupo, né, uma pessoa muito responsável, que faz com muito amor, inclusive, e às vezes é divulgado. Então, o rapaz chegou lá na loja e falou assim: olha, eu sei que a senhora consagra ayahuasca, a senhora tem 1 litro de ayahuasca aí para me vender? Como se a bebida sagrada estivesse exposta ali, né, numa estante, para ser pega como um guaraná ou como uma cachaça. Então, eu sinto muito porque o pessoal, né, que trabalha seriamente, eles têm uma labuta para trazer seriedade para o trabalho deles, e existe. E assim, sinceramente, eu acredito que daqui a alguns anos não vai ser diferente dentro da Jurema. A gente luta para trazer essa coisa da seriedade, né? A gente briga para entender que a Jurema, o vinho de Jurema, ele é servido ali no momento em que a gente vai iniciar os rituais, né? Cada casa tem uma forma de ritualizar isso aí não entra em discussão, cada um vai fazer de uma maneira diferente, mas, e aí eu abro um parêntese para uma coisa que aconteceu comigo. Eu dava aula num determinado núcleo, e aí eu tinha as práticas, né? E para que eu não ficasse carregando a garrafa de vinho daquele espaço para o meu templo, do meu templo, para aquele espaço, ficar passeando pela rua e tal, né? Eu pedi daquele dirigente daquele espaço que guardasse a minha bebida, que guardasse a minha garrafinha de vinho lá, porque na próxima aula eu iria abrir uma mesa e precisaria do vinho.
E aí a vida, a Jurema, ela é extremamente, né? Eles sabem o que fazem, e eu não sei por que naquele dia aconteceu de tudo para que eu chegasse mais cedo lá naquele espaço. E quando eu cheguei, eu vi a minha garrafa de vinho de Jurema em cima da mesa e ele comendo macarronada e tomando meu vinho de Jurema. Isso fazem anos. Tinha pouco tempo que eu tinha começado a dar aulas, né? Assim, a falar, não era dar aulas, mas falar sobre Jurema, ensinar sobre Jurema. Aquilo me deu uma revolta tão grande, gente, tão grande, mas tão grande, que eu falei, então, tirei a garrafa dali, né? E eu sabia que o meu tempo ali dentro estava terminando. Então, eu terminei porque os alunos não tinham culpa, né, daquilo. Eu terminei aquele curso e nunca mais voltei naquela, naquele espaço. Só que, assim, a Jurema, gente, a Jurema, a divindade, a força, o que sustenta o nosso culto, ela é mãezona? É, porque a nossa tradição, ela é matriarcal, ela é matrifocal, mas ela é extremamente rígida, ela é muito rígida. Uma semana depois, esse dirigente levou uma queda da escada da casa dele, né? Teve fratura exposta, perdeu um pouco, né? A mente dele ficou, ele perdeu assim a memória durante um bom tempo, ficou um bom tempo na cadeira de rodas. E infelizmente eu sabia que era por conta do desrespeito, sabe? Porque ela é rígida ao ensinar para gente. Então, dentro da Jurema, voltando à pergunta do Léo, a gente luta muito, né, para que isso não aconteça. Embora eu, particularmente, saiba que em algum momento, como nesta, sabe, macarronada com vinho de Jurema, possa vir a acontecer. Porque aí né, é do humano, é daquele que não respeita, não traz essa sacralidade para dentro do seu espaço, do seu terreiro, dessa bebida que para a gente é tão importante. Ideia, para quem nunca foi, como é que é? Vamos supor que, sei lá, você quer ir ou você é convidado. Aí o que acontece? Você entra numa casa, você vai no interior, você vai num. Aí você faz o quê? Tem uma mesa? Como você consegue ajudar a Você gente a fala, compor? você pergunta enquanto discípulo, aquela pessoa que quer participar de uma casa de Jurema, é isso? Porque assim, o vinho é aquilo que eu falei, beber o vinho é diferente, a forma como nós utilizamos a beberagem, ela é diferente, por exemplo, como se faz a ayahuasca. Para você tomar o vinho, você tem que fazer parte daquela casa. Você tem que ser um discípulo daquela Jurema. Você tem que ser uma pessoa que está iniciando o seu caminho e faz parte aprendendo junto com todos ali. Embora eu falo que o caminho do juremeiro é um caminho solitário. Ele pode estar ali junto com outros irmãos e tal, mas essa ciência que eu falei mais cedo, ela é desperta no discípulo. A gente não chama médium, tá? Dentro da Jurema, a gente chama de discípulo. Essa ciência, ela é desperta no ritmo dele. Então, você pode estar aqui, todo mundo fazer a mesma coisa juntos, e ele, né, simplesmente não acordar. Então, para você, e aí eu posso falar, deixa eu deixar bem claro, que eu posso falar pela minha casa, né, eu posso falar pela senzala. Como funciona, né? Mas Você tem... deixa eu te interromper um instante. Porque eu gostaria de propor o seguinte:
Quero saber muito como é em termos de quem já está num processo, mas eu também queria saber assim, e talvez até se fizer sentido, saber antes. Quero conhecer. Alguém aqui no chat se interessou. Existe isso? Quero ver como que é religião para ver se fala ao meu coração. Então, primeira Sim. vez que eu estou indo. Como que é isso e o que que a pessoa vai ver dentro do que você pode contar? Ou pode ir no Ó, simpósio lá e ver também. também. Mas não custa a gente dar uma palhinha aqui, Léo. Que é assim, por exemplo, na nossa casa, nós temos o que nós chamamos de mesa aberta. O que é uma mesa aberta? É uma mesa que você vai passar, entre aspas, uma consulta. Você vai passar, né? Se fosse no centro espírita, vai tomar um passe. Se for numa umbanda, você vai também tomar um passe lá com um caboclo, sei lá, com um baiano. Então, nós temos a mesa aberta, onde você pode ver, visualizar, perceber, prestar atenção em como funciona a mesa. Mas na nossa casa também, a gente tem uma coisa assim, para os curiosos, para aquelas pessoas, eu queria saber um pouco mais sobre Jurema. Eu, particularmente, desde quando eu cheguei aqui, eu cheguei aqui em 99, desde 2020, desde 2000 eu estava grávida, desde 2002, que eu falo sobre Jurema. E claro que eu fui modelando a forma de falar. Então, hoje, nós temos o quê? Nós temos o que eu chamo de curso, porque eu não encontrei um outro nome, mas isso foi uma polêmica na minha vida, né? Onde já se viu dar curso de Jurema, né? Onde já se viu, e eu fui muito, 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 né? Por conta disso, mas hoje quem falava de mim também está dando cursos, o que eu acho muito bacana, porque todo mundo tem conhecimento, todo mundo tem ciência e tudo isso precisa ser compartilhado. E aí, eu tenho esse curso que é assim, módulo 1 e módulo 2. O módulo 1, a gente fica no raso da coisa. Vem quem não sabe nada. Então, nós vamos falar o beabá sobre Jurema. A gente vai falar da árvore, a gente vai falar No módulo 2, nós vamos pegar esses mesmos temas do módulo 1 e vamos nos aprofundar, vamos sair do raso. E só fica no módulo 2 quem se encantou com o módulo 1. É uma peneira natural, entendeu? Depois é que eu descobri o que eu estava fazendo. Intuitivamente eu fui fazendo sem saber o que, né, de fato eu estava fazendo. Aí você faz o módulo 2, então você vai ver, né? Vai ter ali umas pegadas que você, não era tão assim como eu pensava, tão, né? Então você se aprofunda um pouquinho mais. E a partir daí, se você quiser, em termos de nossa casa, você entra no que eu chamo de Jurema avançada, que aí você vai. E aí são termos, gente, que eu pontuei para definir algumas coisas. Porque aí você vai vivenciar, que é o quê? Internalizar determinados ensinamentos, despertar um pouco da sua ciência, né? E vai praticar, que é quando você sai daquilo que está dentro para compartilhar com quem está fora. E aí inclui o quê? Inclui o seu desenvolvimento mediúnico, inclui o seu conhecimento e a sua maestria em manipular um maracá, inclui você aprender sobre fumos e fumaçadas, sobre o cachimbo, inclui você entender, reconhecer e aprender sobre as chaves faladas, que são as preces, as orações, as rezas fortes. E aí, se você quer ver uma mesa, como ela acontece, então aí é na primeira sexta-feira do mês, aqui no nosso templo, Senzala do Amor, aqui no Jardim São Luís. Mas se você quer aprender, você tem esse caminho. E de repente é desperto em você. Aliás, é assim, de verdade, Bruno e Léo. Todas as pessoas que chegam no módulo 1, elas chegam porque elas foram trazidas. Elas pensam que estão lá por vontade própria, às vezes, né? Mas é o seu Zé Pilintra que falou, olha, você tem que aprender sobre Jurema, você não sabe nada sobre Jurema.
É um caboclo que falou, então, filha, vai, olha só que legal isso aí. Caiu no colo, vai lá fazer, vai ver o que é. Entendeu? Então, tanto é que raramente, não é que raramente, nem todos ficam, é óbvio, mas a maioria fica porque ele veio por um chamado. Ele não veio só por uma simples curiosidade. Respondido? Super respondido.